E olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é a organização da sua casa? Você sofre muito com isso? Você tenta ser uma pessoa organizada e não consegue? Às vezes a gente quer ser organizado, né? Às vezes a família é grande, você não sabe como distribuir todas as coisas, não tem uma metodologia certa para organizar a casa. E hoje nós viemos falar um pouco sobre isso para te ajudar, para que você possa entender um pouco mais o que é ter uma casa organizada, o que é você ter uma vida organizada também, porque a nossa organização está um pouco baseada no nosso modo de vida também, que muitas vezes a gente não sabe levar a nossa vida da melhor forma. E hoje, para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com a Juliana Faria. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Ela é personal, fala para eu não pronunciar errado, personal organizing. Então, é uma pessoa que cuida da organização pessoal de uma família, de uma casa. Você trabalha com isso há quanto tempo? Olha, eu trabalho com isso há praticamente 2 anos e meio, né? De uma certa forma, um pouco antes, por causa dessa questão de ser arquiteta e decoradora. Então, quando a gente montava os projetos anteriormente, a gente realmente já montava pensando nesse sentido, né? Como a gente vai fazer esses armários para que as pessoas consigam organizar os seus pertences de uma maneira melhor. Certo. Né? Então, a pessoa que faz arquitetura, ela já tem essa mente mais organizada, né? Porque a gente é obrigado a pensar não só na casa, mas quem vai viver nessa casa, como é que é o dia a dia, como são os costumes, quais os objetos que essa pessoa tem. Então, de uma certa forma, a gente já é obrigado a pensar na casa como um todo, né? E isso inclui a parte de organização. Você sempre gostou disso? Olha, ou aconteceu? Não, desde pequena eu tinha meio que uma neura assim, com a organização. Às vezes eu ficava no fim de semana organizando o meu armário. Era um fim de semana chuvoso, eu tirava todas as coisas e organizava de uma outra maneira. Então isso, de uma certa forma, já faz parte da minha pessoa desde pequena, né? Da minha personalidade. E há 2 anos e meio atrás você resolveu então entrar é um ramo da arquitetura também, eu creio, né? Mas você se especializou nessa área de organização. E principalmente porque o que acontece? Eu acho que essa enxurrada de informações que a gente tem, uma avalanche, né, de informações, de conhecimento, e mesmo o dia a dia das pessoas está cada dia mais espremido. A gente não tem tempo para organizar a casa, né, para manter a vida organizada, para conseguir trabalhar isso de uma maneira importante assim, na nossa vida, que na verdade a organização é qualidade de vida, né? Ela vai te trazer uma paz interna, ela vai te trazer bons relacionamentos dentro de casa, a partir do momento que o seu marido te pede um documento e você consegue achar de maneira pronta, né? Então eu vi que isso estava ficando cada vez mais difícil nos lares. Então eu falei, olha, eu acho que é o momento da gente tentar buscar alguma fórmula, né, alguma metodologia que a gente consiga facilitar ainda mais essa vida no dia a dia. E foi aí que surgiu a questão do personal organizer, né? Você acha que a questão de organização tem um pouco a ver com a personalidade da pessoa, o modo de vida que ela tem? Você que já deve ter decorado várias casas, assim, o que você percebe? A pessoa pode aprender a ser organizada, por exemplo? Pode, eu acho que pode aprender sim. A gente vê que tem uma série de pessoas que passam na fila da organização quando nascem várias vezes, né? Então, é uma coisa nata já. O que de repente falta é aprender essa metodologia para você conseguir organizar melhor esses espaços. Então, eu acho que qualquer um pode aprender sim. Eu acho que é uma situação super válida, que vai trazer qualidade de vida, vai trazer uma melhora nos relacionamentos dentro de casa e mesmo fora, né? A pessoa vai se sentir mais tranquila, é uma questão de metodologia mesmo. E como que funciona essa organização residencial? Num primeiro momento a gente tem que fazer uma visita até a casa da pessoa para conhecer, né? Porque não é só a metodologia, a gente tem a questão do lado humano, então eu preciso conhecer esse cliente, conhecer essa casa, ver como tudo isso se comporta, né? Quais são as principais dificuldades daquela família, quem é a pessoa mais organizada que está querendo que isso tudo aconteça,
como são essas outras pessoas que moram dentro dessa casa? Elas vão participar desse processo de organização ou não? Os funcionários, o que acham, o que pensam dessa questão de organização? Muitas vezes o funcionário pode pensar que é besteira, que é frescura. Mas até para o trabalho dele vai facilitar, né? Com certeza, a gente está vendo que é um diferencial que o funcionário carrega e que eu acho que a partir de hoje vai ser um diferencial na hora de uma contratação também. Tá? Entendi. E por onde uma pessoa, por exemplo, a gente poder, assim, o pessoal que está em casa, entender por onde uma pessoa pode começar a se organizar dentro de casa? Assim, uma dica para quem está dentro de casa. Eu acho que o principal, na verdade, é uma questão muito delicada, que é a questão do descarte. Né? Infelizmente, os nossos armários, a nossa casa, ela tem um tamanho específico, tem um tamanho X. Adequado por uma quantidade de coisas também. Uma quantidade de coisas, exatamente. E o que acontece uma outra coisa que a gente vê que está acontecendo de 25 anos para cá, é a questão do consumo exagerado. Consumismo, né? Então, o consumismo exagerado leva as pessoas a serem desorganizadas, porque compram e não tem onde guardar tudo isso. Elas não pensam que vão ter que guardar isso, né, em algum lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto a ser levantado, a ser pensado, a ser questionado é a questão do descarte. Por que eu estou comprando tudo isso? Eu vou realmente precisar? Né? Será que eu não posso usar esse dinheiro que eu até tenho, que pode até estar sobrando, numa outra coisa que seja mais importante para a minha vida? Ou então até comprar pensando já em se desfazer de algo, né? Para ocupar o lugar de outra coisa, exatamente. Né? Eu vejo alguns programas americanos, acho que você já deve ter visto também, que eles vão na casa da pessoa para organizar, porque a casa da pessoa é uma bagunça, né? E assim, parece que os americanos ainda são mais do que os brasileiros, pelo que eu percebo, assim, nesses programas. E eles fazem as pessoas, elas têm que destacar, assim, se desfazer de mais ou menos 50% do que elas têm, porque na casa delas tem 50% a mais de coisas que a casa não suporta armazenar, né? Então eles têm que se desfazer. Eu vejo que é um parto essa situação, essa parte do desfazer, porque as pessoas têm que se desligar de coisas que elas guardam há anos, que não têm utilidade nenhuma. E eu percebo que só a partir daí realmente é que a pessoa pode começar a se organizar. Eu acho que essa questão é muito delicada pelo fator emocional, né? Então, tudo que você possui na sua casa, de uma certa forma... Você cria um vínculo, né? Cria um vínculo. Então, não é só um copo, não é só um prato, não é só uma blusa. Quando eu usei essa blusa, eu estava com meu marido em tal momento. Então, gera uma lembrança toda, né, da tua vida, dos teus momentos. Isso a gente tem que tomar cuidado com isso, né? As lembranças ficam dentro da gente, mas as coisas são peças, são objetos, né? A gente não pode ter essa ligação dessa maneira. Um objeto que ele é perecível, né? Perecível, vai ter uma durabilidade, né? Vai chegar um tempo não vai estar mais legal, né? Ainda que seja algo durável, mas que não chegar um momento que não vai servir mais para nada, né? Você falou uma coisa interessante dessa questão dos 50%. A gente vai além. A gente diz que tudo que a gente tem dentro da nossa casa, a gente utiliza no máximo de 20% a 30% de tudo que a gente tem. Sério. É uma pesquisa super séria e quando a gente entra em contato com os clientes, a gente pede para fazer uma análise e o retorno é mais ou menos por aí mesmo. Eu vejo também algumas pessoas que elas são assim, elas têm medo de, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela guarda um monte de fio de computador, fio de tudo que é tipo. Extensão, de televisão, tudo. E não se desfaz, porque ela fala assim, não, mas vai que eu preciso um fio quebre, uma tomada, não sei o que, e vai guardando. E cada vez que vai numa loja de eletrônicos, assim, acaba comprando mais um, não porque precisa, mas porque acha que vai faltar. E o ser humano, ele tem uma ligação, assim, de perda muito grande, ou de falta muito grande em relação à organização da sua casa também? Eu acho que tem, né? Muitas pessoas também, muitas tiveram um passado um pouco difícil, né? Algumas pessoas passaram por momentos complicados na vida, de repente na infância, por falta de alguma coisa, às vezes até de um alimento, e acaba levando isso para a fase adulta, né? Mesmo que essa situação não esteja mais ocorrendo. Então, parece que fica amarrado naquilo que já aconteceu, né? E quando você chegar nessas casas, você consegue fazer essa leitura rapidamente? É um pouco
mais fácil para a gente, porque todo dia a gente está numa lidando casa com isso, diferente, né? A gente está lidando com pessoas e a gente já sabe quais são os problemas, né? Então é muito fácil para a gente identificar exatamente essa dificuldade em se descartar das coisas. Uhum. E depois de descartar das coisas, qual seria o segundo passo que a pessoa teria que ter? O segundo passo é criar um lugar para cada coisa, morar. Então, eu brinco que a gente é que nem carteiro, né? O carteiro, quando vai entregar a carta na casa de uma pessoa, se ele não tiver o endereço correto, ele vai entregar a carta para uma pessoa errada. Uhum. E as coisas que moram dentro da casa da gente é a mesma coisa. Tudo tem que ter um endereço para ser guardado. Uhum. Tudo, absolutamente tudo. Desde uma tesoura, uma faca, uma blusa, um copo, um prato. E isso normalmente a gente trabalha também com etiquetas para marcar o endereço de cada coisa, para ficar fácil de você devolver para o lugar correto. Entendi. E a pessoa descartou, começou a dar lugar para todas as coisas. O ideal é o quê? É a pessoa ter caixas, ou armários, ou gavetas, ou como que ela pode criar no ambiente dela esse lugar para armazenar? Vamos dizer que ela não tenha armários suficientes, ou ela não tenha gaveta suficiente. O que se faz num caso desse? Uma pessoa que não quer planejar todo o seu móvel de novo. Uma dica que a gente dá é se utilizar mesmo de organizadores, né? Então podem ser caixas. Existem mini armários com rodinhas que você pode estar usando num momento em um determinado ambiente, em outro momento ele pode ser substituído. A inserção de prateleiras dentro dos armários é muito importante, porque a gente percebe que a grande maioria dos armários tem um vão entre uma prateleira e outra muito grande. Então, se a gente simplesmente inserir uma prateleira entre um vão que está muito grande, a gente consegue ter mais espaço para organizar essas coisas. Entendi. E como encontrar um lugar para colocar cada coisa? Como que você consegue, assim, por exemplo, você já tem uma visão de facilidade, praticidade para a vida da pessoa. Como a pessoa em casa ela pode encontrar esse lugar assim mais facilmente, daquilo que ela vai precisar mais? Que dica você dá assim, para a pessoa, olha, por exemplo, escritório. No escritório você vai usar o computador muitas vezes, você vai usar papel, caneta, então para a pessoa se organizar, para ela ter facilidade e praticidade também. Uma dica básica é deixar próximo de você tudo aquilo que você realmente usa todos os dias. Deixar aquilo num setor intermediário quando você usa esporadicamente. Quando você nunca usa alguma coisa, deixar num lugar de difícil acesso, num armário que tem uma prateleira mais alta. Então é pensar dessa maneira. Esse tipo de objeto eu uso todos os dias, então eu tenho que deixar num lugar fácil, num lugar que esteja à mão. Então, por exemplo, na hora de organizar um ambiente, vamos dizer uma cozinha, uma das coisas também, depois de você descartar o que você não utiliza, eu acho que a pessoa ela precisa saber, ela separar, né, em 3 fases, vamos dizer assim, então os utensílios que ela vai utilizar, o que ela vai utilizar todo dia, o que ela vai utilizar uma vez ou outra, e o que ela utiliza só quando tem algo especial. E a gente vê isso, coisas para festa ou para Natal, são coisas que a gente usa muito esporadicamente, né? Então essas coisas não devem ficar ocupando lugar no armário de outras coisas que seriam mais importantes. Então isso tudo você pode encaixotar em caixas plásticas que são laváveis, você pode colocar uma etiqueta do que tem ali dentro, até fazer um inventário de tudo aquilo que tem ali dentro e guardar num lugar de fácil acesso. Então são coisas importantes a se fazer nesse sentido. E depois que a casa está organizada, Juliana, como que mantém ela organizada? Porque isso que é o mais complicado, né? Para manter a organização é super simples, principalmente depois que está organizado. A gente tem uma regrinha básica, assim, né? Tudo que você tirar do lugar, você tem que voltar com esse objeto para o lugar dele novamente, para o endereço dele. E a gente cria uma válvula de escape, né? Porque de uma certa forma, se a gente for pensar em fazer isso todas as vezes, pode ser uma coisa um pouco chata, né? Muitas vezes eu posso estar atrasada, ou muitas vezes eu posso não estar com disposição, estar com dor de cabeça e não querer organizar aquele elemento naquele determinado momento.
Então eu posso ter uma caixa da bagunça, uma sacola da bagunça, ou chamar de achados e perdidos. Então essas coisas que eu não quero guardar naquele momento, vai para essa caixinha. E aí uma vez por semana eu pego essa caixinha e vou organizar, vou brincar de carteiro. E no caso de uma casa assim, né, que tem filhos, tem, né? A família não é uma pessoa só, são 2, 3, 4 pessoas. Como fazer o grupo inteiro entrar nessa organização? Eu acho importante existir uma reunião, assim, colocar uma reunião e as pessoas conversarem a respeito dessa questão da organização, o porquê que está sendo levantado esse assunto dentro de casa, né? Quais são as pessoas que estão sofrendo com a desorganização dentro de casa? Se existe problema de relacionamento por causa dessa desorganização, e aí isso é super interessante os filhos estarem juntos também, para eles conseguirem ter essa noção, né, de que a gente realmente precisa cuidar do nosso ambiente, por menos tempo que a gente tenha, é importante a contribuição de cada um. Então, essa conscientização é super importante, né, e de tempos em tempos, principalmente para as crianças, está chamando atenção, promovendo algum tipo de brincadeira onde elas participem da organização de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, sem ser uma questão impositiva, porque senão aí também fica muito chato, né? De repente a esposa, né, a dona da casa... Ninguém pode se mover dentro da casa, né? A gente não pode, eu acho que os extremos são ruins. Tanto o extremo da pessoa que é desorganizada, como o extremo da pessoa que é super, hiper organizada. Isso não traz benefícios para a família, né? Então eu acho que a gente tem que, como sempre, procurar encontrar um meio termo dentro de tudo isso. E até porque para a pessoa, é o que você falou, a pessoa vai ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a correria, né, principalmente os paulistas, né? Apesar que eu acho que hoje não está mais só preso aqui em São Paulo, a gente vê que todo mundo tem corrido, o mundo está acelerado, né? E até para ganhar tempo, se a pessoa cria uma consciência que isso vai ganhar tempo na vida dela, vai facilitar, já que ela tem uma vida corrida, quando ela estiver em casa, o tempo dela vai ser um tempo mais útil, mais com a família, em vez de ficar organizando o que está desorganizado há muito tempo, né? Tentando dar uma leve organizada, a pessoa acaba perdendo muito tempo nisso e ela não tem uma qualidade de vida melhor, sempre está estressado, porque é sempre um estresse mesmo, né? O estresse procurar alguma coisa. Né? Eu, quando eu me mudei agora na última vez, eu fiz questão de arrumar a mudança, porque eu já sofri muito é o que você falou, o marido pede uma coisa e pede para a esposa, né? E a esposa que tem que saber onde está. Então, quando você sabe onde está, você não tem esse estresse. Dessa vez eu tive essa consciência, eu falei, não, eu vou colocar guardar as caixas, organizar, ver onde vai estar, porque todas as vezes foram pessoas que fizeram, né? Que você contrata as empresas, eles vão encaixando. Tudo bem que você vai falando, ó, essa caixa você põe aqui, né? Vai tirando. Mas dessa vez eu olhei e eu percebi que realmente a gente ganha um tempo muito grande, que a gente perde, às vezes, por não saber onde está, e tira esse estresse do convívio diário, que muitas vezes acontece. Pior, né? Eu acho desgastante você começar o dia já tendo um atrito com uma pessoa dentro de casa, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, que você respeita. Pra quê? Né? A gente não precisa viver assim, é só a gente criar realmente um novo estilo de vida. É uma coisa que, na verdade, você não consegue fazer do dia para a noite, tá? É uma mudança de estilo de vida, como emagrecer. As pessoas, às vezes, querem emagrecer rapidamente. Isso não acontece do dia para a noite, né? A gente tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de estilo de vida, de comportamento mesmo. E as crianças, assim, quando você vai nessas casas, você mesma conversa com as crianças, você mesmo interage com elas, para elas poderem entender esse trabalho que vai ser feito? Tem algumas crianças que entendem e gostam da situação, porque a gente tenta levar para o lado da brincadeira para essas crianças, né? Então isso tudo é muito positivo. Tem outras que demoram mais a entender qual é o processo, algumas acham meio chato, né? Pra quê? Não conseguem realmente entender o porquê daquilo tudo, né? Porque não vivenciam o estresse que a desorganização traz, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, eu acho que quanto mais essa coisa da organização faz parte da educação das crianças, né? Se as crianças souberem o que é organização, como se faz para ter uma casa organizada, com certeza elas serão adultos mais organizados e isso vai ter um diferencial
no futuro muito grande. E eu acho que isso vai desencadear para outras áreas também da vida da pessoa, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa é desorganizada no tempo dela, é desorganizada nos compromissos, né? Eu acho que a partir do momento que ela conseguir praticar na casa dela esse tipo de organização, eu acho que a mente dela vai se conduzir nessa uma nova organização e a vida dela vai se tornar mais organizada também. Ó. Tem alguns psicólogos e psiquiatras que quando trabalham com uma pessoa que tem algum problema nesse sentido, né, de estar com a mente confusa, de não conseguir colocar em ordem os pensamentos, até sugere, olha, então por que você não passa por um processo de organização, ou fazendo um curso de organização, ou organizando o seu próprio ambiente, porque é real isso. A partir do momento que você organiza o teu espaço físico, a tua mente se organiza automaticamente, né? A tua vida como um todo, em você como um todo, acaba ficando uma pessoa mais organizada, mais calma, mais tranquila, parece que você consegue diferenciar um pensamento do outro, separar as tuas ações, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana, eu sei que você tem toda uma equipe que vai na casa das pessoas, aquelas que precisam viver esse processo de organização e tal. A pessoa participa com vocês dessa organização? Algumas pessoas participam, outras não, até porque a grande maioria trabalha fora. Então, a grande maioria a gente chega, oi, bom dia, tá? Tchau. E a gente só muitas vezes de noite, oi, tchau. Então, é muito complicado a pessoa ter realmente tempo para participar de tudo isso, né? No final, lógico, a gente tem que dar uma repassada com o cliente de uma maneira geral, até para ele saber quais foram as modificações, para ele vivenciar essas modificações durante 20 ou 30 dias, que é o período onde ele vai se adaptar novamente a isso tudo e ver o que realmente é funcional para ele ou não. Né? Muitas vezes a gente tem que fazer algumas modificações, porque não ficou tão prático para aquela pessoa, mas é uma coisa bem comum. Eu acho que o resultado de quem participa é melhor, ou não? Olha, eu acho que depende, é relativo. A pessoa precisa querer. Né? Se a pessoa não gostar, não tiver afim, não gosta de se envolver, é melhor nem participar. Porque isso vai gerar um estresse. Porque no primeiro momento a gente bagunça a casa para depois ir conseguindo organizar. Né? Então, tem algumas pessoas que até a gente sugere, olha, realmente, volta depois que estiver pronto, né? Para ter aquele impacto com tudo que foi feito. Olha, eu quero falar para você que está em casa, essa é uma dica importante para você se organizar, para que tudo na sua vida possa se organizar junto, né? Então, se você tiver uma iniciativa hoje de começar a pensar, primeiro descartar, né, Juliana? Descartar aquilo que você não usa. Criança, então... Eu imagino assim, né? As crianças guardam... Eu falo pro meu filho, vamos mudar, tem criança que não tem brinquedo, o que você acha? Vamos ver o que você realmente... Sempre eu faço com ele, uma vez no ano eu faço isso com ele. Aí eu falo que nós vamos dar os brinquedos, porque você vai acumulando brinquedos, chega uma hora você não tem mais onde guardar. Não é? E depois que você descartar, você começar a dar lugar para cada coisa, uma casinha para cada coisa. Colocando nome, buscando caixas aí para você estar organizando, se você não tem assim espaço, ou até esses armários que ela falou que são móveis, são muito legais, são fáceis e não são caros também, né? Dá para você estar adquirindo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a qualidade de vida dentro do lar e também vai tirar um pouco desse estresse que muitas vezes você está vivendo por falta de organização. Eu tenho certeza que dava para a gente falar mais coisa aqui, porque dá para organizar empresas, né? Porque às vezes as empresas também, você entra, as pessoas estão perdidas, né? Porque às vezes muito funcionário, muito papel, muito armário e eles não conseguem se achar, né? Eu acho que hoje em dia não existe quem não precise de organização, né? Desde um simples comércio até uma grande empresa, a nossa própria casa, o nosso carro. Né? Às vezes o carro é a bagunça da pessoa. Às vezes é a segunda casa, né? Então, tudo que a gente pensar realmente tem espaço para ser organizado e coisas a serem feitas. Eu queria que você deixasse seus contatos, o pessoal que está em casa. Você tem um site, né? Eu tenho um site, é www.organize.yru.com.br. E o telefone é 2691 7037.
Glória a Deus. Ó, tá vendo aí na telinha, tá o contato, olha, o número também. Então você que tá acompanhando aí em casa, fica essa dica. Juliana, adorei falar com você, Imagina, viu? Eu sou um pouco organizada, então é bom a gente falar com quem é também, né? Mas você que tá aí em casa e quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar no site e nós vamos trazer a Juliana outras vezes aqui para te dar mais dicas de organização. É isso aí, é isso aí. Olha, hoje você sabe que é quarta-feira, noite de poder hoje, e você